primeiro, características. O que você vê, assim, que um bom líder pode ter, Thaís? Primeira coisa que um líder tem que ter é escuta. Tá. Porque eu vejo muito forte, assim, eu tenho pós-graduação, nem sei quantas, nem sei quantos cursos, já Uhum. perdi as contas da minha trajetória de educação, né, de estudo teórico, mas a prática é muito diferente. Tá. Então, quando a gente tem escuta, a gente muda o jeito de liderar. Né, hoje, cara, eu tenho uma liderança tão leve, tão tranquila com a minha equipe, porque além da liderança, a gente trabalha muito cultura dentro da empresa. O que é cultura, né? Para puxar o gancho da liderança. A cultura vem propósito para onde a minha empresa está indo, por que eu Uhum. existo, a visão da minha empresa e meus valores. Olê, pode ser numa clínica de 2 pessoas, como pode ser numa clínica de 20. Se você, como líder, não passar para onde você está indo, não passar a visão e não passar os seus valores, não adianta você contratar, porque a pessoa não vai conectar com você. Tá. Então, nós temos valores de comprometimento, de união, de respeito. Se uma pessoa vem trabalhar comigo e não tem esses valores, ela não cola. E eu vejo muito em clínicas, eu frequento clínicas de saúde, enfim, e o que eu percebo assim? Falta. Eu tenho com um profissional da saúde, vou dar um exemplo da minha médica, minha Sim. amiga que eu amo. Ela é uma das melhores profissionais na parte da oncologia, mas eu chego na clínica, não que isso aconteça, mas um exemplo. E a recepcionista não tem aquele valor, a pessoa não está Tá. sorrindo, a pessoa não tem um atendimento adequado, não fala o teu nome, não passa uma mensagem no outro dia para saber como eu passei na última consulta. Isso não é. Você, como líder, você tem que saber contratar até aquela pessoa, o estagiário, a recepcionista, a telefonista, independente. Então, eu creio que a liderança, a escuta, para você saber o que as pessoas estão pensando e Uhum. sempre trabalhar com todas as pessoas que estão com você a sua cultura. Tá. Colocar realmente o caminho que você quer e trazer as pessoas junto com você. Quando você consegue encaixar isso, não tem como dar errado. Então, independente do tamanho, você acha que a pessoa ela tem que deixar implantada a cultura, ter ali um desenho disso e contratar baseado nisso? Tenho certeza. Aí Tá. você vai falar para mim assim: é difícil encontrar a pessoa com seus valores? É muito difícil. Só que assim, a gente tem um quadrante. A pessoa pode ter alta performance e baixa cultura. Ou você acultura essa pessoa, ou você demite. Se a Tá. pessoa tiver muita cultura e baixa performance, essa é demissão. Se a pessoa tiver alta cultura e alta performance, é essa pessoa que a gente quer. Então a gente tem que entender que a pessoa tem que ter alta performance e tem que encaixar no seu propósito, na sua visão e nos seus valores. Para a clínica crescer, para você dar um atendimento de qualidade para o seu paciente, tem que encaixar a sua cultura, porque você ali é o líder. Se não encaixar, você não dá certo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, é difícil contratar. É, realmente é difícil, mas coloca realmente os seus pontos principais de evolução ali, que você consegue contratar e consegue ter sucesso. Perfeito. Então, eu tendo uma boa cultura fica mais fácil, né? Porque muita gente reclama. Eu falo, eu estava dando curso final de semana, eu falo, pessoal, até no casamento, né? A gente ou tem que recrutar ou tem que treinar muito bem. Sim, E aí entra valores, entra tudo isso, né? sim, Então, na empresa é a mesma coisa. Primeira coisa, eu estipulo cultura com minha visão, missão, meus valores. Depois disso, eu parto para os próximos passos de contratar pessoas alinhadas com isso. Aí entra a parte de treinamento, feedback e tal, que a gente vai falar um pouco mais. E para ser líder, eu tenho que escutar bem, escutar o que eles têm para me sim. trazer. Como que você vê isso, assim? Eu vejo, eu sempre falo muito, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Nós estamos num trem. Falei hoje cedo na reunião de alinhamento da equipe comercial. Nós estamos num trem. Quando você coloca as pessoas dentro daquele vagão, você é o líder daquele trem, né? O caminho, você tem que estar do lado da tua equipe. Você tem que mostrar o caminho. Porque senão, se você não mostrar o caminho, não dar as mãos, ir juntos, a gente não tem sucesso. Então, o líder não é só apontar o dedo, não. Eu não concordo. Eu acho que o Sim. líder é aquela pessoa que vai junto, tá na dificuldade, é, é, quando ganhou, parabeniza, vamos junto, o caminho é esse, estamos lá, dificuldade, qual que é o caminho? Vamos junto, mostra o caminho, abraça o teu liderado, sabe? E a Uhum. gente tem muito sucesso com isso, assim. Muito A bom. minha empresa é muito espiritualizada.
por Legal. decorrência de tudo que a gente Faz parte vive, dos valores. faz parte dos nossos valores. E eu vejo, independentemente do mercado, independentemente do que tiver. E Lê, cultura não é só para estar lá no quadrinho na parede, Sim, não. sim. Cultura é para viver aquilo. A gente já demitiu funcionário de 20 anos porque saiu fora de um valorzinho lá. Mas, meu, você está sendo demitido, ó, porque você não encaixou nesse valor da empresa. Então, a cultura é para ser vivenciada. E aí as pessoas, o mais interessante é que assim, as pessoas que vivem na empresa, elas passam aquela cultura na comunidade. E aí você não está transformando só o seu colaborador, você está transformando a Uhum. família, está transformando a vida da comunidade. Então, isso para a gente é muito importante também. Tá, muito bom. Hoje eu vou destrinchar isso aqui em processo mais de clínica, que aí a gente consegue identificar mais com o público e para você vai ficar fácil adaptar. Mas vamos pensar assim: eu tenho alguns colaboradores na clínica, então secretária, às vezes faxineira, eu tenho os profissionais da saúde que estão nessa clínica, né? Eu tenho os donos, que muitas vezes eles estão no operacional e não só, e aí eu tenho a equipe mais administrativa, vamos chamar assim. Às vezes eu tenho um financeiro, às vezes eu tenho um comercial. A maior parte das clínicas não tem tudo isso, mas vamos partir do princípio que sim. Eh, Primeiro, quanto tempo que você tira para a equipe, para a liderança? Porque eu sei que você faz outras coisas também, mas quanto tempo assim na semana ou no mês? Quanto tempo que você cuida disso? Minha empresa é um pouco diferente das empresas de mercado, Sim, tá? Como nós valorizamos as pessoas, a gente chama de família Hidrabel. No mês, a gente para a fábrica um dia, que é normalmente a tá. última sexta do mês, agora será dia 26. E a gente tem o evento da cultura. O que significa esse evento? Onde a gente para a empresa, né? E de manhã a gente sempre tem uma palestra trazendo uma pessoa do mercado. Esse mês vai ser sobre saúde. Essa pessoa dá a palestra e a gente conversa sobre o evento. Legal. Conversa, fala novamente sobre a O dia cultura. todo isso. Eu vou Tá, contextualizar o tá, dia, assim. E aí, é das 7 às 9. Então, a palestra, a gente fala novamente sobre a cultura. E a gente abre os números para todos os funcionários. tá. Para onde a empresa está indo? Porque assim, Lê, quando a gente passou por dificuldade, na pandemia, que eu fiquei fechada, que as lojas fechadas, a minha equipe, é até emocionante falar, mas estavam do nosso lado. Por quê? Porque eles estão no mesmo barco. E quando está no mesmo barco, tem que saber, ó, esse mês a clínica não performou. Esse mês nós precisamos de 30 pacientes para fechar positivo, a gente está no negativo. A equipe não pode ser escondida e a gente não tem problema nenhum. Isso é um tabu grande, Um né? tabu para todo Apresentar mundo. números, né? Imagina, a gente apresenta gráficos, né? Então, assim, gráfico fechou negativo e positivo, como a empresa tá, dificuldade do varejo. A gente apresenta os lançamentos, a gente apresenta para onde a empresa está indo. Olha, esse próximo mês a gente está com um projeto de terceirização. Então, eles participam. Então, das 7 às 9. Daí a gente para um Legal. café. E aí, depois das 9, nós temos um evento que faz parte do evento da cultura que chama 8S, que é o antigo 5S, que é evento Tá. de limpeza, Sim, eficiência, sim, organização. sim, sim. Isso em clínica, eu acho que vale muito também, porque Sim. não para olhar a clínica ali. E o que é olhar? Às vezes a faxineira tá olhando que aquela cadeira não tá legal ali. Se fosse mais um pouquinho para lá, já facilitaria a limpeza dela. Só que ela não tem voz ali para falar. Tá. E Então é aí nesse tá dia. todo mundo, a empresa inteira. A empresa inteira. Legal. A empresa inteira. A gente para, a empresa inteira. É que a gente, nesse dia, a gente tem um momento que 15 a 20 minutos, uma equipe vai lá na frente falar o seu trabalho. Porque às vezes tem conflito assim, o comercial não liberou o pedido, é porque a rotulagem deu problema. Por que deu problema? Porque nesse mês a máquina. Então, Tá. contextualiza. E é a mesma coisa. Por que a faxineira não limpou aquela sala? Porque deixaram a Aham. sala fechada. Sim. Então, é nesse momento que tem a união da equipe ali, sabe? Tá. E aí, só pra. Porque já me vem um negócio na cabeça, mas isso acho que foi trabalhado há tanto tempo e por tanto tempo que acabou que fica um negócio mais natural. Mas não tem muito mimimi nessa hora aí. Zero mimimi. Só que a Zero. gente faz isso há muito Porque tempo, que já, você falou. já, No, já foi o, pontuado o isso. evento da cultura, a gente tem no mínimo há 6 anos, Tá. 4 anos que eu me for, uns 4 anos todo mês. E não tem, porque assim, quando uma empresa tem cultura e espiritualidade, não tem mimimi. Tá. Não tem liberdade para ter esse mimimi. Show. E a liderança faz parte de você estar junto com a tua equipe, com o teu liderado.